Eu vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente começar o nosso programa de hoje, batendo aquele papinho com o nosso pé direito. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Salmos 91, versículo 7. Quando a gente percebe na nossa vida que vivemos em dois planos, que a gente começa a se tocar ou a gente começa a entender, né, essa leitura espiritual de dizer que convivemos nos dois planos ao mesmo tempo, com um plano que a gente não consegue, aos nossos olhos, enxergar, ou mesmo aos nossos olhos a gente consegue atingir esse outro plano. Muitas vezes a gente sente, muitas vezes a gente sonha, a gente muitas vezes percebe muita coisa, mas a gente sabe e tem conhecimento que temos dois planos. Muitas vezes, como a vida é muito... A nossa política no país é bagunçada, a nossa vida, muitas vezes, a gente vive conflitos diários, né, para sobrevivência, conflitos diários com o nosso emocional ou com a nossa cabeça. Muitas vezes a gente não percebe muita coisa, né? A gente acha que o plano espiritual também é assim, são os conflitos, e na verdade não são. Orumilá, né, Deus, que vem do Orum, ele simplesmente, ele permitiu que a gente tivesse acesso aqui na Terra aos nossos orixás, né, a nossa força, a nossa essência, que a gente se descobrisse um pouco mais. Quando você começa a perceber que nós temos vários orixás, né? Nós temos aí Oxalá, que é o Pai Maior, né? O dono do nosso oxigênio, aquele que vibra a nossa vida. Nós temos Ogum, que é o nosso guerreiro, que vai buscar muitas vitórias pra gente, que vive uma luta para trazer vitória, e a gente sempre pede a ele que traga as nossas vitórias. Quando a gente fala de Oxum, a gente fala do amor, a gente fala da mãe, a gente fala da maternidade, né? Do ser criador, que é Oxum. Quando a gente fala de Inhansã, nós falamos daquela mulher guerreira, aquela mulher que toma a frente das coisas, aquela mulher que venta, que é a tempestade, né? Nessa vida, nessa terra. Quando nós falamos de Oxóssi, falamos do grande caçador, aquele que traz todos os dias o nosso alimento, aquele que vai buscar a nossa prosperidade, a nossa fartura, aquele que nunca erra, ele é o caçador de uma flecha só, né? Ele vem com a vida e com a morte na mão, porque ele também busca a caça a todo tempo. Quando nós falamos de Xangô, nós falamos da justiça viva, daquele que é implacável, daquele que busca a enxergar a todo momento as nossas atitudes, né? A gente vê que Xangô, que é São Jerônimo, vem aí com a escritura, né? São Judas Tadeu também representa Xangô, né? São João Batista representa, são várias qualidades de Xangô, e que está ali escrevendo as nossas atitudes naquele livro sagrado, colocando ali do que a gente é merecedor ou não merecedor na nossa vida. Quando a gente fala de Nanã, nós falamos daquela que traz a vida, que carrega a morte, mas ao mesmo tempo fala da sabedoria, porque a morte é muito antiga, né? Antes de tudo, a gente sabe que a morte é o orixá mais antigo que existe, que está ligado a Nanã, né? Então a gente percebe que o segredo está aí, a sabedoria do velho, né? Que Nanã é uma senhora. A gente traz aí a sabedoria, né? Então, quando fala de Nanã, você fala de pessoas inteligentes, de pessoas sábias, porque trazem na sua bagagem muita sabedoria. O velho, ele pode ter todos os defeitos, mas ele traz sabedoria, né? A vivência nossa nessa terra é muito sábia. E a gente, quando fala de Ossan, nós falamos das folhas sagradas, né? Nós falamos aí do que as folhas podem fazer por nós. As folhas também nos nutrem, não só espiritualmente, como a gente também se alimenta das folhas. A gente vê, quando eu tive aí experiência com a minha mãe, que fazia quimioterapia, a quimioterapia nada mais é, muitas vezes, da folha, das ervas, das plantas, né? Então a quimioterapia, o nosso remédio que a gente toma no nosso dia a dia, quando a gente precisa tomar um remédio de pressão, um remédio que você toma para diabetes, um remédio que você toma para curar alguma coisa, até de dor, todos esses são vindos da natureza.
A gente tem que perceber que a alopatia também vem da natureza. Muitos remédios são tirados da natureza, do índio, do sagrado, né? Do Euê, que é a folha, Eué, que é a folha, que a gente pode dizer aí que é de Ossan. Nós temos aí o sagrado em todos os lados, em todos os lugares que a gente vá. Nós temos Iemanjá, que é a dona de todas as coroas, a dona de todas as cabeças, a mãe que em seu seio nos alimenta, a mãe que em seu seio nos traz vida, nos dá vida, porque ninguém vive sem cabeça. E Iemanjá, ela é a dona de todas as nossas cabeças, né? Então você não mexe em uma cabeça, você não conversa com uma cabeça sem a permissão de Iemanjá, né, que é a dona das águas, que nós temos aí essa força das águas, né, na nossa vida. A gente precisa de louvar, né? E muitas vezes é louvando que a gente consegue sentir essa força, é louvando que a gente consegue ser abraçado por esses deuses. E nós temos diversos orixás, outros, Oxumaré, né, que é a transformação, o Xumaré que vem aí nos caminhos também de Euá, que também fala da transformação, do brilho, do encanto, né? Daquilo que a gente busca na nossa vida o tempo todo. A gente precisa a vida é assim, né? A vida vai nos transformando em pessoas melhores. Muitas vezes, quando a gente não consegue nos dominar, quando a gente não consegue perceber muita coisa, a gente também pode se transformar em seres humanos que muitas vezes que não é bom, porque muitas atitudes nossas podem não ser boas. Mas nós temos a oportunidade, dado por Orunmilá, Deus, que é o nosso Pai maior, de fazer com que a gente consiga buscar o nosso melhor, de termos o livre-arbítrio para que a gente possa reconhecer nossas atitudes, reconhecer nossos atos, né, nosso caminho, nosso destino. Então foi uma permissão divina muito boa, maravilhosa. Nós não somos presos em situações que não são impostas, que não são impostas nessa terra, porque até mesmo aquilo que já está decretado, nós podemos passar com muita força, com muita fé. Nós podemos ter aquilo que é a unção dos orixás, a unção divina, né? Que eles busquem a gente e nos ampare sempre. E quando a gente fala de Exu, né? Que a gente está falando sempre, foi tão administrado, né? Tudo é bem administrado. Deus, o Orunmilá permitiu que a gente tivesse acesso a tudo isso. E quando a gente fala de Exu, nós falamos daquele que, quando a gente nasce, ele comanda o Aie, a terra. Ele é o nosso mensageiro. Ele vai até o céu e volta. Ele vai até o nosso orixá e traz pra gente a mensagem do nosso merecimento, daquilo que veio pra gente, daquilo que está no nosso caminho, daquilo que está no nosso destino. É o grande mensageiro, é dono da comunicação e é dono também do que a gente busca de material. Porque quando a gente nasce, a gente encontra tudo nessa terra. Nós encontramos uma casa, uma mansão, terreno, nós encontramos mesas, cadeiras, imóveis, roupas, tudo que é material, físico, é de Exu. Então a gente sempre pede a ele que nos dê caminho para que a gente possa ter o nosso bem material, que nos dê caminho pelo nosso merecimento, para que a gente possa prosperar, para que a gente possa ficar bem, para que ele dê um pedacinho daquilo que ele é dono para o nosso caminho, para nós, porque a gente precisa, a gente busca isso o tempo todo, né? A gente quer ficar bem financeiramente, a gente quer ter equilíbrio, você quer ter sua casa própria, então Exu ficou incumbido na terra de administrar o patrimônio que é de Deus. É tudo de Deus, é tudo divino. Mas Exu está aqui no Aie, na terra, administrando tudo isso. E nós precisamos entender que se a gente quer alguma coisa e a gente precisa buscar algo, a gente tem que pedir a Exu. Porque todos nós trazemos essa energia. Exu, ele não é só dono disso. Ele é dono de portais e mais portais que a gente, às vezes não tem nem conhecimento. A gente não conhece, desconhece a força que Exu tem. Os portais de espirituais, é ele quem comanda aqui na Terra. Por exemplo, a gente não pode ser atacado por coisas maléficas. Se a gente for protegido por Exu, ele não permite que a gente seja atacado. A gente ser atacado por eguns, por feitiços, por magias,
você tendo uma afinidade com aquilo que você traz, que te protege nesta terra, ele consegue bloquear tudo isso. Ele consegue tirar do teu caminho aquilo que poderia te ferir, aquilo que poderia te machucar, aquilo que poderia fazer você sangrar. E muitas vezes Exu, ele consegue enxergar, ele consegue olhar, ele tem o olhar para aquilo que está no comando dele, né? Então ele é dono de falange. Muitas vezes a gente morre, quando a gente morre, e você foi uma pessoa muito ruim, você foi uma pessoa presa em determinadas situações nessa terra, você não consegue subir rápido, como todo mundo pensa, não. Ah, tá com Deus. Ah, já foi pro Pai. Ai, fez uma passagem. Não. Você veio resgatar, errou, você roubou, você matou, você lesou as pessoas, você machucou muita gente. Quando você partir desse plano para um outro plano, você vai trabalhar para Exu. Exu vai fazer você trabalhar para você se purificar. Você vai ter um tempo para essa purificação. Então, por isso que os católicos dizem que você vai para o inferno. Se você cometer o mal, você vai para o inferno. O inferno nós já vivemos aqui com as cobranças espirituais também. Nós temos muitas cobranças. Às vezes tem pessoas que passam pelo purgatório aqui mesmo, sofrendo as consequências das atitudes que tomou, sofrendo as consequências daquilo que a pessoa cometeu na própria vida e está pagando a conta. Então, muitas vezes você espera morrer para você pagar a conta e tem muita gente pagando em vida. Tem muita gente que sendo cobrada em vida. E nós temos que nos resgatar o tempo todo. Então, quando eu venho para cá falar nesse microfone, eu não venho contar historinha. Eu venho contar da permissão divina, da permissão que o Sagrado tem para estar trazendo para vocês um entendimento, para estar trazendo para vocês uma direção, um direcionamento no caminho de vocês. O orixá é muito sutil para trabalhar na nossa vida, né? Muitas vezes as cobranças vêm e você não consegue perceber. Muitas vezes você deixa para lá certas situações que têm que ser resolvidas espiritualmente. A gente não pode deixar para lá certas situações que precisam e têm necessidade de ser resolvidas no mundo espiritual. Porque a gente sozinho, a gente não pode e não consegue. A gente acaba ficando mal resolvido com as coisas. E esse mal resolvido, isso traz muito problema espiritual, né? Porque no momento que você precisa estar bem, você tá fraco. No momento que você precisa estar forte, você não consegue ter força para nada. No momento que você está se direcionando para a bênção, às vezes está tudo para acontecer na tua vida, está tudo tinindo aí para acontecer, você não consegue enxergar que está para acontecer. E no momento que você que as coisas podem acontecer, você precisa estar bem. Você precisa saber lidar com a bênção, né? A bênção. Quando a gente fala aqui, você precisa tomar um banho de descarrego, você precisa passar uma ebó, você precisa fazer uma limpeza, você precisa fazer uma ação na religião para você poder melhorar, seja ela qual for, aquela que você tem fé, aquela que você acredita, e que você quer sair do problema, e que você precisa sair daquela situação difícil, complicada que você está aí hoje. Então, não tem remédio se você não cuidar da parte espiritual. Vibe Mundial.